Pessoal, bom dia. Vamos começar a estudar radiações eletromagnéticas. O colega do lado falou, professor, é espectro eletromagnético. É a mesma coisa, pessoal, chamar de radiações eletromagnéticas ou falar que nós vamos estudar o espectro eletromagnético é absolutamente a mesma coisa, fica tranquilo. Mas é importante sempre estar comparando e perguntando. Eu não tinha percebido de fato, o colega acabou de me alertar que tinha uma partezinha antes das radiações eletromagnéticas que é o efeito Doppler, que é o final de acústica, eu realmente passei batido. Já que eu acabei de dar essa aula lá e eu gosto de fazer a coisa equânime, eu vou terminar essa aula aqui normal e no iniciozinho da próxima aula eu falo do efeito Doppler, que é bem light, bem tranquilinho. O risco é não ter matemática para interpretar a equação e conseguir escolher entre o mais e o menos. Mas se a matemática de frações estiver em dia, tu vai achar baba, tenho certeza. Eu tenho uma maneira de explicar o efeito Doppler que é bem legal. É Deus essa brincadeira, lembra? Olha só, radiações eletromagnéticas. Todas elas têm a mesma velocidade no vácuo. Vai apostar uma corrida, elas empatam no vácuo. Todas as radiações eletromagnéticas têm a mesma velocidade. A gente chama de velocidade da luz, né? Velocidade da luz porque é a que a gente enxerga delas. Mas todas elas têm a velocidade da luz no vácuo, que a gente chama de Czinho, em homenagem ao querido Einstein, que chamava de celeritas. Ele falava que as partículas de luz eram as celeritas. E aí então ele chamou de 3 vezes 10, ele chamou de Czinho. E a gente, em homenagem, continuou usando o Czinho para falar que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Para teres uma visão mais humana da coisa, né? 300 mil quilômetros em um maldito segundo. Ainda é ruim de imaginar. 7 voltas e cacetada na Terra em um maldito segundo. Aí fica espantoso, né? Algo que possa dar 7 voltas no planeta em um mísero segundo foge dos padrões humanos, com certeza. Difícil de acreditar até. Tanto que demorou bastante, né, a se ter um valor preciso para a velocidade da luz, né? Em função da dificuldade de medir algo que é tão veloz. Se bem que, se eu não me engano, por 1600 e cacetada, um astrônomo italiano, que eu não lembro o nome, fazendo o estudo do sistema solar, ele percebeu, olha, Mercúrio tem que aparecer no céu tal hora. E dava um atraso nesse tempo que Mercúrio aparecia no céu. Ele ficava louco, ele, pô, não pode, Mercúrio já tinha que estar no céu e não está ainda. Aí de repente o Mercúrio aparecia com um certo atraso. E aí ele, pô, por que será esse atraso, cara? Ele chegou a supor que era por causa da velocidade da luz. Ele pegou a distância que ele tinha, pegou o tempo que estava atrasando e foi a primeira estimativa relativamente precisa da velocidade da luz. Só que na época o cara não teve grande expressão, ficou meio que só com os livros de história mesmo. Aí a galera cita, o cara chegou bem próximo, né, usando uma tecnologia absolutamente ínfima comparado com a tecnologia usada atualmente para medir a velocidade da luz, né, com relógios atômicos, algo que é bem delicado. Aliás, não sei se vocês viram nos jornais, o prêmio Nobel de Física, né, certo? Foi para 2 caras que estavam estudando o efeito de partículas subatômicas, o que vai gerar, provavelmente no futuro, relógios atômicos 100 vezes mais precisos que os atuais e, obviamente, naturalmente, computadores muito mais velozes do que os computadores que nós temos hoje, né? Já era o i7 daqui a pouco. Então, vamos lá. Ó, energia do fóton. Isso aqui é uma outra ideia muito importante que colaborou bastante para o Einstein poder fazer os seus estudos. Einstein, lembrem, ganhou o prêmio Nobel não pela teoria da relatividade, ele ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico. E ele só conseguiu explicar o efeito fotoelétrico porque ele leu o trabalho do Max Planck mostrando que cada partícula de luz tem uma certa energia, carrega uma certa energia. Aquilo que ele chamava de celeritas, né? E o Planck chamava de fóton. Não é um fóton, a partícula de luz é o fóton. E o Planck fez uma experiência que ficou muito famosa e que o Einstein estudou ela e ajudou ele. Na verdade, foi o que explicou ele, na verdade, né? Botou o efeito fotoelétrico na cabeça dele. O Planck estava estudando que tu pegava uma lâmpada vermelha de 1000 watts de potência, uma lâmpada bem poderosa, e media a energia da luz que saía dela. Depois pegava uma lâmpada bem fraquinha, de luz violeta, uma lâmpada de meio watt, e media a energia da luz que saía da lâmpada. Adivinha? A lâmpada violeta de meio watt tinha uma energia do fóton muito maior do que a lâmpada vermelha de 1000 watts. Inicialmente a comunidade científica ficou louca com isso, né? Como assim? Que merda é essa? Está violando o princípio da energia que nós sempre pregamos. Algo que está emitindo mais energia, né? No final das contas, a luz tem menos energia do
que a outra lâmpada, que é 2000 vezes menos potente. Como isso? E aí o Planck achou a explicação. Quando a gente fala que alguém achou a explicação, pessoal, não é que chegou, escreveu e acabou. É que o cara passou, às vezes, anos no laboratório, medindo coisas que só o cara enxerga, medindo com grande precisão, usando equipamentos complexos, em meio a cálculos complexos. E aí depois de muito estudo ele percebe, fechou, descobri, tá aqui, ó, meu Deus, todos os dados estão convergindo para aquilo que eu imaginava. Então quando a gente fala que alguém explicou alguma coisa, é que tem um caráter científico, não é o Zezinho que escreveu no livro, certo? De autoajuda. É que foi confirmado, não só pelo Planck, como por outros cientistas de outras regiões. É por isso que a minha religião é a ciência e o resto para mim é ninguém. Religião é pouco, cara, está confirmado matematicamente. O remédio cura, mata as colônias de bactérias. Como é que eu não vou acreditar na ciência, né, cara? Ciência é a luz, o resto é perigoso. Galerinha, olha só, o Planck percebeu que tinha uma constante de proporcionalidade entre a frequência. Planck provou matematicamente que a energia da partícula de luz era diretamente proporcional à frequência da luz. Ele explicou então por que a luz vermelha fortona não tinha tanta energia como a luz violeta fraquinha, teoricamente, né? Certo? Porque com a frequência maior da luz violeta, os fótons da luz violeta têm mais energia. Simples assim. Ele calculou a constante de Planck, que eu, para decorar, né, nos exercícios gerais, eu faço com 6,6 vezes 10 a menos 34. Na apostila tu já tem um 3zinho depois do 6. E no laboratório tu tem mais casa após a vírgula aí, para dar mais precisão. Certo? Aqui no vestibular, pô, às vezes eu já vi que eles estão pedindo para usar 6. Usa 6 vezes 10 a menos 34. O grande ou pequeno? O bem pequeno. Grandinho, grande. Existem comparações que falam o seguinte, ó, a velocidade da luz está para a teoria da relatividade, assim como a constante de Planck está para a física quântica, certo? A física quântica, então, está toda permeada pela constante de Planck, certo? Então, é uma constante, né, que a gente percebe no mundo subatômico. Então, várias grandezas, né, na faculdade, se for continuar, vão ser definidas a partir dessas duas grandezas muito importantes na natureza. Bom, agora que a gente viu que cada partícula da radiação eletromagnética tem uma certa energia que depende da frequência, a gente pode começar a relembrar as ondas todas. Aliás, eu quero acreditar que a grande imensa maioria de vocês já tem em mente a sequência delas, porque desde o ano passado eu venho falando nisso, né, galera? Desde o ano passado a gente vem batendo na tecla. Começamos com ondas de rádio, e depois micro-ondas, e depois aquela que sai do teu corpo o tempo inteiro, aquela que tu enxerga na sequência, luz, né, que é a radiação visível, perfeito, e depois da luz visível, ultravioleta, aquela que pode machucar tua pele, e depois aquela para investigar os ossos, raio-x termina com aquela que pode curar o câncer, ou gerar o câncer, raios gama, é isso aí, beleza. Galerinha, se tu sabe essa sequência, tu já mata um monte de questão, porque essa sequência é em ordem crescente de frequência, e quanto maior a frequência, maior a energia, e aí é por isso então que tem que começar a ter mais cuidado a partir do ultravioleta, porque a partir do ultravioleta as radiações são chamadas ionizantes. O que é algo ionizante? Que pode gerar íon, não é? E o que é íon? É um átomo carregado, ou cátion quando perdeu um elétron, ou 2, né? Ou 3 até 4, ou um íon quando recebeu o elétron, não é isso? Quer dizer, cara, que a partir de ultravioleta, a radiação é tão poderosa que ela pode arrancar um elétron do teu átomo. Se ela pode arrancar um elétron, ela também pode arrancar um pedacinho do teu DNA, né? Do filamento de DNA, no núcleo da célula. E aí pode gerar um tumorzinho, que pode ser maligno ou benigno, né? Se for benigno, tu tira aí e acabou. Se for maligno, tem que tomar cuidado, tem a metástase e tudo mais. Então tem que ficar ligado. A partir de ultravioleta, muita atenção. Raio-x, a gente tira só realmente quando tem que fazer uma investigação que vale a pena, né? E ultravioleta que pode te proteger com o famoso filtro solar, né? Certo? Galerinha, ondas de rádio foram as primeiras descobertas pelo Hertz. Então é justo a gente todo dia usar Hertz para frequência, né? Porque o cara é o bicho mesmo. O cara inventou as ondas de rádio. Inventou é complicado, né, cara? Porque teoricamente elas sempre existiram, só nunca usavam ela, né? Da maneira, né, como dá para usar.
Ondas de rádio, por exemplo, elas são emitidas pelos pulsares, estrelas que giram uma em volta da outra, certo? E elas emitem ondas de rádio. Inicialmente se achava que era ET emitindo mensagem por ondas de rádio no espaço sideral, certo? E tudo isso, tudo muito por acaso, né? Por exemplo, as descobertas de seres bizarros aí em estruturas bizarras no mundo afora, tudo começou com a Guerra Fria. Lembra a Guerra Fria? Estados Unidos, União Soviética, um querendo comer o outro. E fazendo bomba atômica, cara. Aí começaram a pensar, cara, se os russos fizerem uma bomba atômica, jogar aqui vai matar todo mundo. Vamos botar um satélite lá em cima, e esse satélite vai ficar investigando se sai algum raio gama de algum lugar. Aí estão investigando bomba atômica, a gente rebenta os caras antes de acontecer alguma coisa. Só que aí um dos satélites começou a captar raio gama. E muito raio gama. E meu Deus, os russos vão matar a gente, cadê? Aí foram ver que o satélite estava apontando para o lado errado e estava captando raio gama vindo do espaço sideral. Certo? Foi assim que descobriu que algumas estrelas, né, sofrem processo de fusão ou fissão nuclear, como as bombas atômicas, e assim começou a se entender um pouco melhor como é que é o funcionamento das estrelas. O próprio Sol emite seus raios gama, né? O próprio Sol é uma mega bomba atômica, né? Certo? Bacana. Mas olha só, vamos começar com o Hertz então, 1880 e alguns quebrados, 1887, 89. O Hertz foi lá, pegou um fio e fez os elétrons irem e voltarem, bem rapidinho no fio. Lembra? Se tem um fio e a corrente elétrica é para lá, tu pega no fio com a mão direita, o campo magnético é assim, né? Só que se o fio começa a transmitir corrente elétrica no outro sentido, o campo magnético inverte, não é isso? Mas espera aí, já que corrente elétrica pode gerar campo magnético, o campo magnético variável pode gerar corrente elétrica, ou seja, um campo elétrico, não é isso? Quer dizer que quando eu pego um fio e faço elétrons irem e voltarem nesse fio bem rapidinho, eu gero um campo elétrico, campo magnético, né, para um lado e para o outro, e esse campo magnético gera um campo elétrico, que gera um campo magnético, e por isso eu sempre falei para vocês, campo eletromagnético, lembra? Estou fazendo uma radiação eletromagnética que está sendo expelida de algum lugar, certo? Enquanto o fóton vai para lá, os campos eletromagnéticos se intercalam aqui, ó, certo? Ou seja, por isso que toda radiação eletromagnética é do tipo transversal, diferente do som, né? Lembra? Longitudinal, né? O som vai para frente, as camadas de ar vão e vêm para frente, não é isso? Bem diferente da partícula ir para frente e as vibrações serem perpendiculares, beleza? Toda onda eletromagnética é transversal, toda. Então é polarizável, né? Toda onda eletromagnética é polarizável, dá para fazer ela vibrar em apenas uma direção. Já as ondas sonoras não são polarizáveis porque são longitudinais. Show de bola! Botou elétron para oscilar em um condutor, vai brotar onda de rádio para tudo que é lado. Só que dá para enxergar? Não, ele tinha que detectar essa onda para ver que ela existia, né? Pegou e botou uma antena do outro lado da sala, sem uma encostar na outra. Botou um amperímetro, né, um galvanômetro, né, que é um amperímetro preciso na antena, e percebeu que na antena tinha mini correntes elétricas. Da onde vinham essas mini correntes elétricas? Dos campos eletromagnéticos que estavam atingindo a antena. E aí, para deixar a coisa ninja, botou um gerador de ondas eletromagnéticas de um lado do oceano, botou uma antena do outro lado do oceano e fez a primeira transmissão de rádio, lá pelos idos de 1880 e poucos, antes de 1890. Tu imagina, cara, em 1890 uma criatura fazer algo acontecer de um lado do oceano e outro cara receber quase instantaneamente aquela informação em forma de código Morse. Estava nascendo, né, os telégrafos, beleza? Então o pai dos telégrafos aqui. Aí agora é só inventar um código, né, de liga e desliga, botar os malucos para bater lá na corrente elétrica, fazer a corrente ir desaparecer, vai aparecer um sinalzinho piscante lá do outro lado. E houve uma época onde muitas pessoas dominavam o código Morse a ponto de se comunicar na sala. Pega lá a caneta, vai se ferrar. O cara manda o outro se ferrar só com o código Morse, certo? Eu lembro do meu avô contando uma história que ele chegou numa loja e viu um cara comprando alguma coisa. E dois funcionários da loja que manjavam de código Morse, um bateu pro outro uma piadinha sobre o cara que estava comprando. Certo? Meu avô também manjava de código Morse e sacou o que estava acontecendo. Né? Falou, olha o casaco desse cara que horrível, não sei o quê. E aí o cara na hora de pagar pegou a moeda e bateu, vai tomar no cu dos caras. Certo? Não pode pagar. Beleza? Então tu vê, né, cara? É mais ou menos quando conhecer uma outra língua, né? E tu imagina aí, né, se o aluno maligno estuda, pega dois ninjas e estuda o código Morse, acabou, né, cara? O cara pode conversar
conversar na prova ali, faz um barulhinho, blá, 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 né? Passa as letrinhas com toda tranquilidade, né? Eu lembro que tinha um aluno meio amigo, assim, né? Aquele amigo que meio que pressiona o cara, né? No ensino médio, o cara 2 vezes o meu tamanho, ele percebeu que tirava nota boa e ele, pô, tá, vai ter que me passar uma escola aí, né? Aí a técnica dele qual era? Senta atrás de mim, e aí vai lá e dá um toque para dizer qual é o número da questão, né? Então 1 toque é a primeira questão, 3 toques é a terceira questão. E depois dessa informação era só dar o número de toques da letrinha, né? 2 toques, letra B, certo? Só que como tinha que passar a prova toda, né? Eu também não queria me queimar, né? Pô, essa cola com mala lá, né? Aí eu errava nos toques, né? Ah não, tu te perdeu no código Morse, tu te perdesse na contagem lá. Aí o cara tirava um 7, um 6, ficava feliz, né? Ah não, não contei direito. Então, tá bom, tomara que ele não veja o vídeo, né? Galerinha, então ó, código Morse, ondas de rádio, estava nascendo o pai do telefone, né? Depois, para as pessoas não precisarem ficar batendo as letrinhas, né? Conseguiram fazer uma maneira de transmitir o som para um código. Esse código é passado eletronicamente e lá do outro lado do aparelho, decifrado pelo próprio aparelho. Por isso que a gente consegue, né, se comunicar por som sem usar som, né? Não vai pensar que o som vai pelo fio, porque senão demoraria uma eternidade para chegar na casa do amigo, né? Só com 340 metros por segundo, hein? Comparado com 300 mil quilômetros por segundo, né? Não ia funcionar, certo? A aplicação, estamos falando sobre as aplicações, telecomunicações, 99% das aplicações de ondas de rádio e telecomunicações. Cuidado, gente, celular é em grande parte ondas de rádio, tá bom? É rádio amador, então quando o comandante do avião está chegando e falando com a torre, é onda de rádio. Então onda de rádio é onda de TV também, quando tu recebe lá a Globo pela anteninha, seja digital ou não, é onda de rádio que a gente está usando, beleza? Então, telecomunicações. Mas existem agora, nesse instante, em várias partes do mundo, estudos ocorrendo sobre radiações eletromagnéticas do tipo rádio. Os russos e norte-americanos também já tentaram usar ondas de rádio para mexer no clima, jogar ondas de rádio poderosíssimas na atmosfera e ver se fenômenos climáticos ocorriam. E como isso tudo é muito secreto, então nem se sabe, né, se efeitos catastróficos do clima possam ter ocorrido em função de experiências com a atmosfera. Olha que viagem, cara, pegar o teu planeta e arriscar uma experiência na atmosfera do teu planeta, que pode ter efeitos catastróficos globais, né? Existe onda de rádio em HD? Cara, na verdade é o seguinte, desculpa amigo, HD precisa de mais informação, não é isso? E quando a gente usa as ondas de rádio, na grande imensa maioria dos casos, nós usamos a frequência para passar informação. Então, quando eu quero um canal em HD, eu preciso usar uma frequência maior para poder passar mais informação. Isso que é o importante perceber, certo? Então é o seguinte, ó, ondas de rádio, em algumas aplicações, elas têm frequência baixa para transmitir. Imagina um satélite da Sky, que tem que passar 300 canais, 20 em HD, onda de estação de rádio, tudo numa anteninha só. Tu imagina a quantidade de radiação que não tem que chegar, a quantidade de informação que não tem que chegar. Aí, nesse caso, às vezes, eles não usam onda de rádio, eles usam micro-ondas, olha que loucura. Então, muitos satélites que estão, né, estacionários, orbitando a Terra estacionariamente, estão emitindo micro-ondas para a Terra para ser captado pelas anteninhas aqui embaixo, certo? Então, micro-ondas é, na verdade, a evolução, digamos, das ondas de rádio. Porque a galera percebeu, quanto mais rápido o elétron oscilar no fio, maior a frequência da onda originada. Inicialmente era só AM, não sei quantos kilohertz, 1000 kilohertz as ondas usadas, certo? Aí aquela voz de defunto, né, que nem a Hora do Brasil, certo? Aquela coisa bizarra. Aí quando começou a melhorar a tecnologia, eles começaram a conseguir fazer o elétron ir e voltar mais rápido no fio. Aumentou a frequência da radiação, aumentou a quantidade de informação possível de passar e aumentou a qualidade do som transmitido, beleza? Só que aí teve um efeito colateral. Quando eles aumentaram demais a frequência, eles perceberam que a radiação, quando era emitida para o alto, não batia mais na ionosfera e voltava, como antes. As primeiras ondas de rádio, elas atravessavam o oceano, porque tu emitia ela ia para o alto, batia na ionosfera, voltava, batia no oceano, voltava, ia quicando entre a ionosfera e o oceano, e chegava no outro continente, AM, certo? Então lembra que pode pegar rádio AM do Japão aqui, cara. Beleza? Se tiver com efeito, não tiver nenhuma tempestade, né, eletromagnética ocorrendo, muitos raios ocorrendo aqui até lá, a onda consegue passar de um continente para o outro. Aí eles foram tentando melhorar. Vamos aumentar a oscilação, a frequência de oscilação dos elétrons, aumentaremos a frequência da radiação. Só que aí chegou uma hora, a qualidade foi melhorando da onda, chegou uma hora que não conseguiu mais captar. Ah, esse transmissor agora vai funcionar com 100 MHz. É o bicho. Ligou, alô, estão me escutando aí do outro lado? Não estava escutando. Que merda é essa? Fiz o melhor dos transmissores.
transmissores de rádio e agora não me escutam mais, foram perceber que a onda de rádio estava atravessando a atmosfera, não estava mais batendo e refletindo. Ou seja, criaram um rádio de maior qualidade, porém de menor alcance, FM. Beleza? Então essa é uma coisa que perguntam direto no vestibular. Por que FM tem baixo alcance e maior qualidade e AM maior alcance e menor qualidade? A AM tem baixa frequência, passa pouca informação, já que a informação tem a ver com a frequência, certo? A qualidade do som que tu vai emitir é pior, já que passa menos informação daquele som, beleza? Mas como reflete na ionosfera, atravessa o globo. FM mais frequência, passa mais informação, que se traduz em melhor qualidade, mas como ela é ou absorvida ou transparente à ionosfera, então ela passa reto e dá para falar com o astronauta se estiver em órbita na Terra, né? Certo? Ou seja, para se comunicar com o astronauta, obrigatoriamente tem que usar FM, beleza? Só que aí, os caras estavam pegando o fio e fazendo o elétron ir e voltar tão rapidamente no fio que o fio estava derretendo. Aí a galera viu, estamos no limite. Precisamos de uma nova tecnologia para gerar ondas de maior frequência. Foram desenvolvidas válvulas eletrônicas especiais que permitem que os elétrons possam oscilar com maior frequência. Emite uma onda com uma assinatura diferente. Essa onda é chamada de micro-ondas. Cuidado, gente, eu posso ter ondas de rádio de 100 MHz e micro-ondas de 100 MHz. Eu posso ter ondas de rádio e micro-ondas com a mesma frequência. Só que aí, a maneira como ela oscila no fio e na válvula é diferente. É como emitir o som Dó com flauta e o som Dó com violino. Vai ter uma assinatura ali na radiação eletromagnética diferente. Beleza? Como se fosse um timbre, tá bom? Então cuidado, hein, gente. Não vai achar que quando a frequência mudou, mudou a onda. O que caracteriza a onda é a sua origem. Quando a gente fala em micro-ondas, tu pensa no teu aparelhinho que diz que está comida em casa. Mas vocês lembram da origem dele? O cara queria fazer uma câmera de visão noturna para tanque de guerra que não usasse infravermelho. Porque todo tanque tem câmera infravermelho. Então se eu emito uma luz infravermelho para iluminar o meu caminho e captar com a minha câmera infravermelho, se o inimigo tem uma câmera infravermelha, ele vai ver a babaca iluminando com luz infravermelho. Buf, me explode. Aí o cara pensou, vou usar um tipo de luz que a câmera do inimigo não capta. Vou usar micro-ondas, certo? Desenvolveram as válvulas, tudo bonitinho. Último teste, tudo com sucesso incrível. Lembra o chocolatinho no bolso? Na hora do lanche, o cientista percebeu que o chocolate dele estava derretido como nunca esteve. O ar-condicionado estava ligado e ele, sendo engenheiro, desconfiou disso. O chocolate recebeu energia de algum lugar. Voltou para o laboratório, fez mais alguns testes, percebeu que as micro-ondas emitidas pela câmera, pelo emissor, pela lâmpada de micro-ondas dele, estava aquecendo o chocolate. Mais pesquisas que foram feitas, descobriu que a frequência da micro-ondas naquele dia, por coincidência, amém, tinha exatamente a mesma frequência de oscilação da molécula da água. Lembra que todo o corpo tem a sua oscilação natural? E já que ela foi estimulada com a mesma frequência, entrou em ressonância. A molécula de água começou a girar que nem uma maluca dentro do chocolate e por atrito esquentou de dentro para fora o chocolate. Alguns meses depois já tinha o primeiro protótipo de forno de micro-ondas para aquecimento de comidas. Certo? E não só comida, tudo aquilo que tenha água. É só usar a frequência da molécula da água. E se tu quiser estimular outra molécula que não seja da água, detecta em laboratório qual é a frequência dela e usa a frequência dela. Então tu pode ter micro-ondas para aquecer outras substâncias que não seja água. Na indústria, micro-ondas são altamente utilizados, até para torrar os teus salgadinhos. Sabe aqueles salgadinhos? Alguns são para o forno de infravermelho e outros são para o forno de micro-ondas. Certo? Bem prático de fazer. Melhor do que ficar gastando gás, às vezes, para fazer um salgadinho que possa ter, inclusive, não ser tão sequinho, não ser tão saudável, ou menos agressivo, Bom, geração, então, muito parecida com a das ondas hertzianas, só que agora tem válvulas eletrônicas para os elétrons oscilarem. Telecomunicações, não se esqueçam, Bluetooth é micro-ondas, Wi-Fi é micro-ondas, a tua casa usa micro-ondas para espalhar a internet para dentro dela. Por que micro-ondas e não ondas de rádio? Porque com frequência maior eu consigo mais velocidade, consigo passar mais informação. Tudo bem? Senhor, eu vou fritar na minha casa. Não. A frequência daquelas ondas de micro-ondas não é a frequência da molécula de água. Já que eles descobriram qual era a frequência da molécula de água, vamos usar uma frequência diferente da molécula de água para micro-ondas passar pela molécula de água sem interagir com ela. Assim não vai esquentar ninguém, não vai prejudicar ninguém. Certo? Industrial, como eu falei, beleza. Infravermelho. Cara, essa aqui é muito importante a gente ver com carinho, porque tu emite infravermelho o tempo todo. Peraí, o que será que está acontecendo no teu corpo para tu estar emitindo uma radiação eletromagnética?
tem que ter elétron oscilante. E realmente, né, tu é feito de átomos. Vamos lembrar como é que é a estrutura atômica modernamente aceita? Isso, átomo. Isso, elétrons, gigantesco na eletrosfera, em volta. Isso, no núcleo minúsculo, prótons e nêutrons. Prótons, nêutron. Isso, é isso aí. Em volta, então, na eletrosfera, os elétrons. Elétron é uma carga elétrica. E carga elétrica em movimento é uma mini corrente elétrica. E corrente elétrica gera... Caramba, então tu é uma máquina eletromagnética ambulante, certo? Tu é um ser eletromagnético. Teus átomos funcionam com o eletromagnetismo. Então, a cada momento que um elétron está orbitando o teu átomo, e tu tem vários átomos com vários elétrons ao redor do núcleo, tu está espirrando uma radiaçãozinha eletromagnética, do tipo infravermelho. A gente não capta essa radiação, que bom, né? A gente não capta essa radiação com o olho, mas a gente consegue, né, sentir, a gente consegue sentir essa radiação. Concorda? O cara vai no banheiro, quando o cara volta, o cara sente a radiação maior. Por que tem mais radiação aqui nessa região do que lá fora? Porque tem gente e as pessoas estão mais aquecidas que o ambiente, não é? Que as paredes. E quanto maior a temperatura de um corpo, mais radiação infravermelha ele emite. Beleza? Geração, oscilação dos elétrons dos átomos. Enquanto o átomo está pulsante do jeito que ele é, tem radiação infravermelha sendo emitida. E ele só para de emitir radiação infravermelha quando atinge a menor temperatura possível, o 0 Kelvin. Porém, em laboratório, o zero absoluto. Em laboratório nós já chegamos a 0,0000002 Kelvin. Ou seja, a nuvem, os átomos que sobraram lá, o condensado que sobrou lá, super resfriado, ainda tinha um pulsar muito lento, muito suave, mas ainda tinha algo. Não matamos os elétrons lá dentro ainda, certo? Então tu vê, mesmo com temperaturas extremamente baixas, se não foi o 0 Kelvin, rola uma radiação infravermelha ainda sendo emitida pelo átomo. Bom, essas radiações infravermelhas, elas são chamadas também de ondas de calor, justamente porque eu acabei de falar, né? Porque a gente sente que quando a radiação bate na gente, a gente aquece. Mas vem cá, se a cadeira ali está emitindo radiação infravermelha, mas a temperatura dela está mais baixa que a nossa, mas está constante, está aumentando ou diminuindo a temperatura da cadeira? Vamos supor que agora já, né, estabilizou desde que ligaram as lâmpadas, né? Ela já recebeu um pouco mais radiação, esquentou um pouco mais do que quando as lâmpadas estavam apagadas, mesmo sendo lâmpada fria. Depois que vocês chegaram, mais infravermelho começou a bater nela, não é? Deve ter aumentado a temperatura dela também, certo? Mas não é algo que tu sinta com a mão, precisaria de um termômetro super sensível para detectar isso. Mas agora a temperatura dela está... Mas ela está emitindo infravermelho. Se ela está emitindo infravermelho e não está esfriando, é porque ela também está recebendo infravermelho. Ou seja, todos nós agora estamos emitindo e recebendo quase a mesma quantidade de infravermelho, certo? Alguns podem estar com um pouquinho mais de calor, e aí o corpo já regula jogando uma sudoresezinha de leve na pele para baixar um pouquinho a temperatura. Outro aluno na outra sala perguntou: professor, no dia lá da micro-ondas, o próprio experimentador não ficou aquecido pelo aparelho? Ficou, né, cara? Só que o corpo dele consegue regular a temperatura, concordas? Né? Ele não é um ser psilotérmico, ele é um ser homotérmico, então o corpo ainda tem uma certa margem de segurança para regular a sua temperatura. Professor, se a gente conseguir, por algum momento assim, de experiência, chegar ao 0 Kelvin, aí o que a gente vai poder fazer com isso? O que a gente vai conseguir? Cara, na verdade, provavelmente, quando a gente chegar no 0 Kelvin, a gente vai ter uma nova classe de supercondutores. Porque é o seguinte, o que impede o elétron que está orbitando um átomo de quicar para o outro átomo e ser um supercondutor? O próprio movimento dele, né? Se ele estivesse paradinho ali, era só dar um estímulo que ele saltava para o próximo corpo. Se ele está orbitando, ele quer continuar orbitando. Tem uma certa inércia envolvida no processo, né? Quando a gente reduz a temperatura dos átomos, como os elétrons orbitam com menos velocidade, fica mais fácil passar a corrente elétrica. Então hoje nós já temos supercondutores que funcionam na temperatura lá dos 100 Kelvin, certo? Com estudos de baixas temperaturas nós podemos descobrir o mecanismo para fazer um supercondutor à temperatura ambiente. Tu imagina tu ter um pedaço de fio que não consome energia para a corrente elétrica atravessar ele. Quase 80% da energia elétrica consumida no mundo é para fazer a energia sair da usina e chegar nas nossas casas. Então o mundo ia ser revolucionado com essa nova tecnologia de supercondutores. E agora, em várias universidades do mundo, isso está acontecendo. Certo? De repente, é um de vocês, ao completar o mestrado, né, é que vai fazer um desenvolvimento importante para o país aí, né? Certo? E fala aí, fica à vontade. Pessoal, o nome é na Educação Física e Universidade, tá? Jonathan, Isabelle, Gabriela, Sandriele,
Felipe Quintino, Heloísa, Franciele, Sérgio, Maria Eduarda, Ana Paula, Bianca, Helena, todos esses que tinham renomeado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Otávio. Ótimo. Não, olha só, tem tudo a ver. Galera, olha só, o colega fez uma pergunta interessante. Ô, professor, quando esse cientista recebeu a radiação, a água não começa a evaporar mais rápido dentro dele? Só que, mais uma vez, o corpo ele tem seus mecanismos. O corpo ele controla o tamanho dos poros por onde esses vapores saem. Então, à medida que o corpo percebe, estou desidratando mais rápido, ele tende a fechar os poros, tende a jogar o sangue para a parte mais interna do corpo, para reduzir a perda de energia pela pele, certo? E como ele não ficou horas fazendo aquilo, poderia ter, né? Tem gente que já, né? Volta e meia morre gente com bronzeamento artificial, usando ultravioleta, certo? Por isso que foi proibido no Brasil, né? Hoje em dia é proibido no Brasil uma clínica ter um bronzeamento artificial. Não pode. Ah, não, mas a fulana fez porque é com treta. Ela foi lá, ligou para a dona, conhece a dona, ah, não, vamos fazer na mucosa. Mas se a vigilância sanitária pega, fecha e multa a clínica. Hoje no Brasil é proibido bronzeamento artificial. Por quê? Porque a galera não tem bom senso. Se for fazer um bronzeamento controladinho, a chance de dar problema é mínima. Certo? É mínima, mínima, mínima. Quase como andar na calçada. Certo? Porém, se o cara vai lá, não, eu quero ficar, né, cor de jambo, eu sou sueca, e quero ficar cor de jambo amanhã para ir pra praia. Aí ela vai lá, vai marcar uma sessão numa picareta, vai marcar outra sessão noutra picareta, vai marcar uma terceira sessão na terceira picareta, e depois das 3 sessões os órgãos internos dela estão cozidos. Certo? Ela pode ir para casa morrer em paz. Beleza? Então, é isso que acontece, cara. Chega as situações da pessoa que está do lado da outra cozida, você sente o cheiro. O cheiro, engraçado, a pessoa está com um cheiro estranho. Os órgãos estão cozidos. Olha que loucura. É óbvio que isso vai ter consequência, né, cara? Beleza? Então, galera, ó, a partir de ultravioleta, como eu falei no início da aula, não se brinca, porque é radiação do tipo ionizante. É perigoso mesmo. Pessoal, ó, já que o infravermelho vem da próprio átomo, os átomos estão o tempo inteiro emitindo infravermelho. Eu posso usar uma máquina que capte esse infravermelho para estudar o ambiente melhor que o meu olho faria. Então hoje nós temos câmeras infravermelho que podem detectar o infravermelho. E como o infravermelho tem a ver com calor, dá para medir a temperatura. Certo? Então hoje nós temos termômetros que dá para medir a temperatura do cara daqui, uma pistola, tu bota na testa do cara, 36,5, tá perfeito. Olha que loucura, ele mede a radiação que sai da pessoa e com isso mede a temperatura. Para uma pessoa é uma coisa boba, pode botar no sovaquinho ali, né? Ou na boca, ou até em lugares mais delicados. E no forno não, né? Um forno industrial dá 3.000 graus, não pode ir lá botar o termômetro no forno, né? Aí tu usa esse termômetro que mede remotamente a temperatura. E eu também posso usar câmeras de visão noturna, né? Tanto para aplicação bélica, industrial ou doméstica. Tu bota lá uma câmera de visão noturna, se o bandido chegar na mucosa, tu pega o cara pelo calor que o corpo dele emite, certo? Beleza. Então aplicação, aquecimento industrial doméstico, câmera de visão noturna, termômetro remoto, o próprio controle remoto funciona para o infravermelho. Aí aquela experiência bem legal que eu queria que tu fizesse para fechar a aula de hoje, antes da próxima aula onde nós vamos finalizar a brincadeira. Pega o teu controle remoto, mira pro teu olho e aperta o botãozinho. Tem uma lâmpadazinha na pontinha dele, não é? Tu não vai ver essa lâmpada acender. Se tu vê a lâmpada acender, é importante procurar uma investigação. Talvez tu seja um super-humano de Stanley, que capta a radiação infravermelha do olho. Legal, hein? Boa! Tu pega o teu celular, liga na câmera fotográfica ou filmadora, tanto faz, mira ela para aquela lâmpadazinha e aperta. Aí tu vai ver a lâmpada brilhar. Porque embora o teu olho não capte infravermelho, o chip sensível à luz da tua câmera fotográfica capta um pouco de infravermelho. E aí tu consegue detectar se a pilha acabou ou se o aparelho está estragado. Beleza? Faz essa experiência que vai valer a pena. Se bater a foto? Não precisa bater a foto. Só tá vendo ali ao vivo, né, o que seria a foto. Aí é como se estivesse filmando em tempo real, né? E aí tu consegue ver brilhar. Bem divertida a experiênciazinha. Certo? Próxima aula a gente vai de luz até raio-x. Que eu te peço.